Pronto. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda para alinhar a nossa sala, né, de debate sobre mulheres, água, arte, né, e como essas coisas se conectam, né. O tema da nossa sala é Mulheres e Água, Ciência, Cultura e Lideranças, né. Ela nasce da ideia de que as mulheres possuem conhecimento e sensibilidade, né, dentro desse contexto artístico, e esse debate vem justamente para trazer as mulheres cientistas para o centro da questão. Né? Então, a gente vai debater aqui a arte, né, o que ela se envolve, como foi a sua trajetória como fotógrafa, como artista, como mãe, né? Enfim, como mulher nesse processo. Então, hoje, pode ficar à vontade para se apresentar quem é você, né? Qual a sua formação, né? Esses pontos, com a sua idade, onde você está agora, né? E depois disso, como foi a sua trajetória aí nesse processo de construção artística? Tá certo. Muito obrigada por esse convite. Já eu fico muito feliz realmente em poder participar a tudo o que vocês estão organizando e também acho muito importante essa conversa e dar valor para as mulheres e dar coragem também, né? Eu acho que esse é o papel também de pessoas da minha idade, de gerações um pouco mais avançadas, para dar coragem para quem ainda tem todo o rumo na frente, né? Então, eu estou muito feliz que você me convidou aqui para para a gente conversar sobre esse assunto. Obrigada. Então, para me apresentar, meu nome é Pia Parolini, eu sou italiana, mas eu morei muito tempo também na Alemanha e no Brasil. E os últimos 20 anos eu moro na França. Então, morei um pouco em vários lugares, né? E eu decidi estudar biologia porque era realmente uma vocação, era, era uma grande vontade. E eu sou muito feliz que os meus pais me deixaram essa liberdade de estudar uma coisa que eu tinha paixão. E não era uma coisa direcionada mais a ganhar dinheiro, porque na verdade com biologia você nunca vai ser rico, né? Nada. Mas a riqueza é de ter a liberdade de pesquisar, de viajar o mundo inteiro, de passar muito tempo, no meu caso, na Amazônia, que eu adoro, estudando um ecossistema que eu acho muito bonito e muito importante a nível global e num grupo internacional. E tudo isso deu certo, né? A gente, às vezes, a gente não pode planejar muitas coisas. A gente sai com uma ideia e espera que dê certo. Aí o rumo nunca é linear, né? É como um rio lá que faz os meandros, né? É assim. Aí o negócio é, eu acho que como eu encontrei um trabalho que realmente é a minha paixão, a minha vocação, eu fiquei seguindo o rumo, mesmo que tem todas essas curvas, torneiras, aí volta para trás, aí volta para frente, mas a gente fica segurando quando tem essa paixão. E eu sempre fiquei nesse papel de cientista, mas ao mesmo tempo, eu acho que, especialmente nós mulheres, sempre temos muitos chapéus, né? Eu tenho o chapéu, o papel de cientista, eu tenho o papel de mãe, de mulher, de tomar conta da casa, dessas coisas. Eu também cresci numa família, digamos, tradicional, com o papel bem definido, que eu gosto ou não, mas é assim. E eu tive dois filhos, que hoje em dia eles já têm 27 e 25. E também um pouco mais tarde, quando eu já estava, assim, lá pelos 50 e passa anos, eu comecei uma segunda carreira de fotógrafa. E às vezes eu acho que eu queria ter mais tempo na vida, né? Ainda tem tanta coisa que eu queria fazer, mas eu já consegui fazer muita coisa. E eu acho que
o que é bom é de justamente, para mim, a maior qualidade é essa de ter liberdade. E para ter liberdade, especialmente sendo mulher, que nós sempre ganhamos menos, nós sempre ficamos num papel um pouco de lado, né? A gente não é no primeiro rango, nunca. Então, eu acho que é importante que mesmo quando ainda estamos jovens, já temos essa ideia que não é talvez importante ter um trabalho que nos leve a ser milionários. Temos que ter um trabalho que nos dá muita satisfação e, claro, também o dinheiro para ser independentes. Eu acho que a maior qualidade que nós podemos ter, todas as mulheres, no mundo inteiro, é independência, porque independência significa liberdade. Especialmente um dia que você casa, você tem filhos e tal, geralmente nós mulheres sempre ficamos num papel de dependência. Dependência do marido que talvez tem mais tempo para trabalhar, que ganha mais, da dependência dos filhos, da dependência da família, que também quer que a mulher seja lá para organizar jantas junto, festa junto, Natal junto. Na verdade, sempre temos esse papel que, se você vê de um lado positivo, também é um pouco como como é que fala isso? Uma coisa onde tudo fica condensando ao redor, né? Como aqueles grãos de poeira que leva que aí cai a chuva, porque condensa, né? Eu às vezes acho que sou um pouco assim. É um papel de eu sou lá, eu organizo coisas e todo mundo chega, todo mundo fica junto. Então tudo isso vai junto, numa só pessoa. E não é porque sou eu acho que todas somos assim. Todas nós que temos a sorte, talvez, de ter um trabalho, de ter filhos, de ter uma família, de ter uma vida social, temos todos esses chapéus. E aí, bota um chapéu, põe outro, às vezes tem 3 chapéus no mesmo momento, né? Então é isso. Sim, sim. Realmente. Eu queria também saber como é que você trabalha a arte, a ciência e a água nesse processo, né? Já que o nosso tema a gente está tratando sobretudo disso, né? Sim. Do Museu das Águas, a importância da água, né? Na sua fonte social, na sua fonte política, na sua fonte econômica, né? Então, para você, assim, como é que você vê essa ligação entre esses 3 âmbitos, assim, nesse processo? Então, eu comecei como científica, né? Eu era cientista, não era mais do que isso. E aos 30 anos, aí entraram os outros papéis, porque eu tive filhos, aí tive uma família, e aí vai desenvolvendo. Talvez tenha menos tempo, menos energia para pôr na ciência, porque a família também tira muita energia. E chegou um momento que a minha energia era muito pouca. E eu fiquei um pouco afastada. Eu continuei na ciência, né? Mas não no nível que eu era antes. E procurei coisas que eram bons para minha alma, simplesmente. Coisas que me davam satisfação, tranquilidade. Tranquilidade mais de tudo, porque a vida de cientista também é muito correria, né? Escreve projeto, escreve paper, vai para congresso, tem reunião de trabalho, blá blá blá, tem um monte de coisa que é bom, é muito animado, mas ao mesmo tempo a energia é limitada, e quanto mais você envelhece, mais é limitada a energia. Aí eu sempre bati fotos, porque meu pai já me deu uma máquina fotográfica quando eu era criança. Eu adorei, ele me ensinou tudo. Mas eu nunca levei muito a sério isso. Eu simplesmente bati fotos assim das minhas viagens,
da natureza onde eu trabalhava, na Amazônia, eu fazia medições de ciclos de carbono nas áreas inundáveis, especialmente perto de Manaus, mas também trabalhei junto com o grupo do Pantanal de Cuiabá, trabalhei junto com Campo Grande, trabalhei junto com Belém. Então, vários grupos que eu trabalhei, sempre com um enfoque na pesquisa sobre como esse sistema de áreas inundáveis funciona, como funcionam as florestas inundadas, né? Eu trabalhei com árvores na água, então o meu estudo de doutorado era de medir os ciclos de carbono, como é que as plantas reagem à inundação, como é que elas reagem à seca. E como eu estava dentro de um grupo de pesquisa, era muito bom, porque tem muita interação, tem muitas ideias que circulam, e continuei sempre. Você sai para o campo com uma ideia, você volta com 10 perguntas, né? Sempre assim. E aí chegou um dia que essa pesquisa começou a ser menos importante na minha vida, no sentido que muitas outras coisas levaram muita energia também, a família. Então eu entrei nessa coisa de fotografia, mas não era só para acalmar um pouco a minha cabeça muito muito estressada, era também porque eu acho que a ciência só chega a uns limites, porque nós não somos muito bons comunicadores na ciência. Eu acho que comunicamos muito bem entre nós, né? Eu vou para um congresso de biólogos, de ecologia tropical, vou lá do outro lado do planeta, sei lá, pode ser na África do Sul, pode ser no Vietnã, pouco importa, sempre tem essa comunidade de cientistas e a gente tem uma linguagem junto, a gente tem uma mentalidade muito parecida, então é muito bom, é ótimo para trocar dados, trocar novas perguntas, para trocar informações e tudo. Mas ficamos naquela bolha, né? Uma coisa um pouco artificial. E tudo o que nós sabemos, tudo o que nós pesquisamos, raramente sai realmente dessa bolha, porque a gente escreve papers em inglês, que são publicados, são só especialistas que vão ler isso, e chega o dia que tudo isso é importante, mas será que chega na cabeça dos políticos que tomam decisões? Será que chega na cabeça das pessoas que talvez poderiam usar os nossos dados para ser mais eficientes, para mudar a atitude de ser mais ter mais atenção para a conservação, ter mais atenção para preservar as florestas e tal? É isso que eu não vejo. Eu comecei a trabalhar nas florestas inundáveis da Amazônia 40 anos atrás. É muito tempo. E nesses 40 anos eu vi muita destruição, eu vi muito degrado, e também tem projetos, talvez pequenos, onde tem um desenvolvimento positivo, que tem reflorestamento e tal, isso tem, mas são muito poucos. E, em geral, o que eu observo é que tenha cada vez mais desmatamento, tenha cada vez mais superfície coberta por monoculturas de soja, monoculturas de cana-de-açúcar, essas coisas. E isso é muito triste, muito frustrante. Aí foi que entrou a ideia de juntar a arte fotográfica com a ciência, porque eu acho que tem tudo a ver de trabalhar num âmbito interdisciplinar e não só ficar com essa cabeça de cientista um pouco louco. E eu acho que com essa interação com a fotografia, a gente traz um meio de comunicação baseado nas emoções,
quando na ciência a gente não pode ter emoções. Eu até fiz um projeto que eu comecei agora, onde eu faço entrevistas com cientistas para perguntar das emoções deles. O que tem, qual a pessoa atrás de um gráfico, qual a pessoa atrás de um paper científico, quais são as emoções dessa pessoa. E isso também leva a esse projeto com a água, né? Porque toda a minha vida pessoal e científica é baseada em áreas inundáveis. Eu nasci num lugar onde tem planícies inundáveis, eu sempre era circundada por água, eu fiz o meu doutorado em Plön, que é no norte da Alemanha, onde tem 1 milhão de lagos, lá tem muita água doce. Aí o meu trabalho de campo era na Amazônia, né, o lugar que tem mais água doce do planeta, tem uma quinta parte da água doce do planeta. E então essa coisa que eu acho que a longo prazo pode ser mais eficaz do que ficar focalizado só na ciência ou ficar focalizado só na fotografia. Eu acho que essa interação das duas coisas é muito complementar, pode ajudar o outro para melhor compreender o que a gente está fazendo, o que a gente pesquisa, quais são as respostas que a gente pode encontrar, quais são as perguntas, quais são as dúvidas, e tudo isso eu acho que é mais fácil comunicar se a gente tem essa combinação entre ciência e arte. Sim, sim, é essa ideia da imagem conectar, né, as pessoas e ser um meio de acesso bem mais possível, né, dentro do que a gente tem hoje de tecnologia, de acesso às redes sociais, né, de denúncia política também. Então, é um processo de como utilizar o algoritmo a seu favor, né, de certa forma, e como utilizar a fotografia como um processo de denúncia política também e discussões, né? Então, eu acho muito interessante esse ponto, né, de conectar essas três áreas aí, né, de imagem, arte, fotografia, né, a arte no geral com a ciência, né? E assim, qual foi o maior desafio que você teve, assim, desse processo? Por exemplo, durante a sua pesquisa, né, na Amazônia, assim, o que você via, por exemplo, que ainda até hoje você percebe que é um desafio, sobretudo para nós cientistas mulheres, né, mas também para nós, no geral, como sociedade, nesse tema? Então, o desafio com certeza na ciência é de, primeira coisa, ser levado a sério. Isso é uma coisa que realmente eu vejo uma diferença muito grande entre os meus colegas homens e as mulheres. E no nosso grupo a gente era, eu acho que mais ou menos a metade era homem, a metade era mulher. O chefão alemão era homem, a chefa brasileira era mulher, então era bem equilibrado. Mas quando você desce mais baixo na hierarquia, já não é tão equilibrado assim. E eu vi muitas vezes que num congresso eu dou uma palestra, eu explico as minhas coisas, mas eu não me sentia levada tão a sério como eu vi que eram os meus colegas homens, que eram lá um pouco mais seguros deles mesmos. Esse talvez é realmente o nosso problema, que muitas vezes a gente tem muita dúvida, né? Os homens têm menos dúvida. É difícil de falar homem e mulher, porque eu conheço muitos homens que também têm dúvidas, eu conheço muitas mulheres que são muito seguras delas mesmas. Mas, em geral, um pouco esse estereótipo é que as mulheres têm mais dúvida, questionam mais, nunca falam, eu sei fazer, eu vou fazer. Os homens vou lá. Eles nunca fizeram, mas eles vão, né?
E a gente, não, mas eu nunca fiz, não sei se eu vou dar conta. Essa é a nossa socialização. Eu não acho que é uma coisa genética, eu acho que essa realmente é o que a gente aprende já na família tradicional, já aprende com os pais, com os tios, com os avós. É uma narrativa que nós não somos tão capazes. É uma narrativa como a matemática. Eu vejo muitas pessoas que falam: você não vai dar conta dessa matemática. Eu sempre acreditei. Eu nunca dei conta de matemática, porque todo mundo me falava: não vai dar, né? Aí eu me digo: não, peraí. Eu consegui fazer todos os exames e até tinha notas melhores do que os homens. Por que todo mundo está me falando que eu não vou dar conta? E eu acreditei nessas coisas. Hoje eu já tenho 60 anos, né? Então, nessa idade, já estou mais tranquila. Já olho para as coisas um pouco mais afastada, eu vejo as coisas, eu enxergo melhor. Mas quando eu tinha 30, 40, eu queria lutar contra toda essa injustiça, toda essa coisa, mas ao mesmo tempo eu era não era muito segura de eu mesma. Eu acho que é um processo. Então eu acho que uma mensagem que eu queria passar para as mulheres é de trabalhar nessa coisa de ter mais segurança de nós mesmas, de ter mais confiança no que sabemos fazer, nas nossas capacidades. E é verdade, o nosso mundo inteiro, não é só a Europa, o Brasil, eu acho que o mundo inteiro a gente tem essa separação entre os homens que sabem fazer e as mulheres que não sabem fazer. A gente acredita e temos que parar de acreditar isso. Temos que ter confiança e, sobretudo, de dar ajuda entre nós. Eu acho que a única maneira de sair dessa coisa não é lutar só. Sozinha a gente não vai dar conta, mas num grupo de outras mulheres, eu ajudo você, você ajuda outra pessoa ajuda a mim. É isso que pode funcionar. Fazer redes de interação, redes de mulheres que sustentam uma a outra. Isso eu acho que pode dar muita força. E realmente reescrever as narrativas que vêm de um mundo muito machista, porque é isso que foi os últimos 200 anos, pelo menos, nas nossas culturas, assim, são países que têm esse padrão do homem, da mulher, com uma narrativa bem clara, mas quem que falou que isso é verdade? Geralmente são os homens que inventaram uma narrativa e nós acreditamos e seguimos, né? Seguimos atrás. Eu acho que já está na hora de parar com isso. Sim, dentro desse processo também entender que aquela ideia de que nós somos desprotegidas, né? É aquela ideia de que nós somos frágeis, então essa ideia passa uma imagem de que nós não podemos, de alguma maneira, ocupar lugares de liderança, por exemplo, lugares importantes, né, de independência, né? Então, eu acredito que com esse ponto, né? E, assim, quando você estava na Amazônia, você retornou para a Itália. Como foi o seu processo de mestrado, doutorado, sua formação acadêmica? Você formou graduação, né? Depois foi mestrado, doutorado. Como foi isso? Então, eu fiz o mestrado, eu fiz na Alemanha. Eu cresci na Itália, eu fiz toda a minha escola, fiz na Itália, mas eu tenho uma mãe alemã. Aí eu estava com curiosidade de conhecer essa Alemanha. Aí eu fui para a Alemanha estudar. Eu tinha 18 anos, eu peguei minha mala e fui embora. E gostei muito, porque os países são muito diferentes nas coisas acadêmicas. Eu encontrei que os países nórdicos da Europa, mas também a França, outros, tem muito esse conceito da liberdade, realmente de discutir, de falar e também de dar valor a qualquer pessoa, que seja homem, mulher ou outro. E isso já na Itália eu não conhecia isso. Na Itália é muito mais
tradicional, muito mais estereótipo. Era, né? Hoje em dia já está mudando também, mas na minha época era. Então eu fui para a Alemanha, fiz o mestrado aí depois eu fui para Manaus fazer o doutorado numa cooperação alemã brasileira entre o Max Planck da Alemanha e o INPA lá de Manaus. Aí depois eu terminei o doutorado, foi na Universidade de Hamburgo e voltei para a Alemanha, foi por escolha, porque eu gosto do Brasil, eu adoro o Brasil, mas a minha ideia era também de voltar a ficar mais perto da família, porque eu tinha 30 anos, queria ter filhos, e a um certo momento eu pensei, talvez é melhor procurar ficar mais perto da minha família. Então eu voltei. Aí deu certo, eu encontrei o homem que eu casei, eu tinha filhos e continuei na ciência. Isso é que talvez é o momento mais difícil, onde você começa a ter uma família e ao mesmo tempo você quer continuar na ciência, porque se você para e você diz, bom, agora eu tenho 2, 3 filhos, aí você para por 3, 4, 5 anos, depois voltar é muito difícil. Então eu sempre procurei ficar bem dentro da ciência, mas isso significa que eu tinha um emprego de dia, aí volta para casa, já tem os filhos, tem que ver como organizar tudo, né? Eu tinha meninas au pair, como é que chama isso? Não sei, são pessoas que mais ou menos é mais uma experiência, né? Você é uma jovem mulher, você vai ficar com uma família para cuidar, você recebe um espaço que nem se você é parte da família e ao mesmo tempo cuida um pouco dos meninos, faz umas compras e tal. Então com esse modelo funcionou bastante bem, mas é que eu tinha essa possibilidade porque eu ganhava um bom dinheiro, meu marido também, então isso é possível para quem tem um salário para cuidar dos filhos. Aí depois é a nossa escolha também. Eu não quero só falar que tudo mal é porque os homens decidem da gente. Eu acho que nós mulheres, também tomamos muitas decisões. E temos a liberdade de tomar decisões. E muitas vezes é muito prático dizer, ele é muito chato, eu não posso fazer isso ou aquilo. Mas ao mesmo tempo, sou eu que tomo a decisão, talvez, de ter mais tempo com os filhos, então eu vou deixar a ciência de lado. Ou se não, ter mais tempo com a ciência e deixar um pouco mais os filhos de lado com pessoas que tomam conta, os meus pais ou essas meninas que vêm de outros países. Então eu acho que isso também a gente tem que ter cuidado de não só falar que nós somos um pouco as vítimas e que são os outros só que decidem da gente. Muitas vezes nós temos capacidade e possibilidade de tomar decisões, mas não queremos. Isso que eu vejo. Eu acho também essa coisa de assumir posição muito em cima dessa pirâmide lá para tomar decisões, de ser responsável do grupo inteiro. Tem muitas mulheres que gostam disso, mas tem muitas mulheres que têm um pouco de medo. Eu, inclusive, eu sempre era muito feliz de ficar na segunda ou terça fila. Não queria ser na primeira fila. Eu não queria ser lá a combater. Eu queria deixar os outros, quase todos homens, fazer esse papel de combater, de fazer babá. E eu ficava atrás, um pouco mais tranquila. Isso para mim era melhor. Mas isso foi a minha escolha. Eu acho que com a carreira que eu fiz, com as possibilidades que eu tenho, se eu queria, eu podia ter um posto mais importante, mas na verdade, eu não procurei. Então, eu acho que esse é um erro que talvez muitas vezes nós fazemos, é de falar é a falta dos outros, quando, na verdade, sou eu que tomei uma decisão. Bom, essa é uma coisa um pouco particular, mas em geral, eu tenho convicção que as mulheres nós temos um rumo mais difícil e que realmente é um mundo dominado pelos homens e é muito difícil de
afirmar a nossa posição. Certo. E algum dos seus projetos, assim, que tu desenvolveu nas tuas pesquisas, assim, como foi aqui da Amazônia, né, no Brasil? Então, assim, como foi? Teve algum projeto, assim, que realmente você desenvolveu com os cientistas, assim, como foi essa vivência, sabe, do dia a dia de cientista na Amazônia? Então, esse foi um dos períodos mais felizes da minha vida, porque eu tinha uma questão bem clara, bem definida pelo grupo inteiro, né? Porque o grupo funciona que cada um hum, participa com com um pequeno, como um puzzle, não? Cada um tem uma pequena peça que você junta de todo o grupo, você tem o quadro geral. Então, isso gostei muito de ter esse grupo, de ter muita interação, muita conversa, e o meu papel era de analisar os ciclos de carbono das árvores nas florestas inundadas. E esse período de 2 anos que eu medi essas árvores, cada mês eu fui para o campo, passei vários dias no campo medindo 6 espécies de árvores e também fazendo um monte de experimentos para ver como é que as plântulas reagem à inundação, como é que elas reagem à submersão, como é que elas reagem à seca. Isso foi muito interessante, porque você tem que ser muito criativo também. Você tem uma pergunta e como é que você vai responder a essa pergunta? Qual experimento leva realmente a ter certeza que uma coisa é dessa maneira e não de uma outra? Então tem que pensar muito bem com todas as possibilidades, e isso é muito criativo, é muito interessante isso. E também sempre ficando na conversa com outros, né? Então desenvolvemos esses experimentos, eu montei uns tanques bem grandes que eu enchi de água e botei umas plântulas para ver como elas reagem, se elas morrem, se elas sobrevivem e qual a taxa de fotossíntese das plantas, que é uma medida para dizer se elas têm estresse ou se elas vão bem. Então foi isso que eu fiz com 6 espécies de árvores. E o que é bom é que deu uns resultados muito interessantes. E alguns resultados você só tem por acaso. Você sai com uma ideia, com uma pergunta, aí você observa. Então é muito importante de observar, de ficar com a cabeça aberta e não só focalizada naquela pergunta. Tem que ficar sempre aberta para outras coisas que a gente nem pensou antes, né? Eu cheguei na Amazônia, cheguei da Europa, eu não conhecia a Amazônia. Aí eu saí para o campo, foi com os pescadores, porque o INPA fica no interior da cidade, aí pega o carro leva para a beira do rio, na beira do rio tem que pegar um barco para ir do outro lado do rio. Agora, vocês conhecem o Rio Amazonas, é uma coisa impressionante, você não pode simplesmente vou lá de barco do outro lado. Não, né? Você precisa de um barco bom, com um motor bom, e você, sobretudo, precisa de alguém que conhece as correntezas, conhece o banzeiro que fala, né? As ondas e tal. Então, isso era só com os pescadores que tinham muita experiência. Aí eu passei esses 2 anos, mulher, dentro de um barco com 1, 2, 3 pescadores o dia inteiro, fazendo as medidas e tal. E era uma relação de muito respeito, de muito carinho. Eles sempre me ajudaram com tudo e eu explicava as coisas que eu estava fazendo, eles me explicavam as coisas que eles sabiam, porque, claro, eu fiz todos esses estudos, anos, décadas de estudos, universidade e tal, mas aí eu chego na Amazônia, mas os especialistas são eles, né? Eles que sabem das coisas. Aí eu aprendi muito com eles. Mas eles aprenderam comigo também, porque eu tenho esse lado acadêmico que eu posso explicar, por exemplo, a ecologia, as coisas um pouco mais amplas. Aí eu posso explicar como tudo está ligado, né? Então é uma simbiose muito boa. Então, assim, a gente está chegando aqui, né, ao fim, e assim, eu agradeço muito, tá, por ter aceitado, né, foi maravilhoso conhecer você, foi um prazer, tá.
o Museu das Águas aqui agradece muito você ter aceitado o convite. E, assim, muito obrigada, e que sua trajetória é linda e que você tenha ainda uma trajetória ainda maior nessa idade, um exemplo aí para a gente de cientista, de liderança. E é isso, muito obrigada, tá? Agradecemos e foi um grande aprendizado, né? Saber mais sobre a sua trajetória, sobre a sua formação, né? Sobre o seu amor pela natureza e como a fotografia contribuiu, né, para esse processo da ciência na sua vida, né? Então é isso, muito obrigada e foi um prazer. Muito obrigada, Bia, muito obrigada pelo convite para poder compartilhar as minhas experiências e ideias. E talvez para encerrar, eu queria dizer uma frase mais, que é: temos que nos permitir imaginar futuros diferentes e caminhar em direção a eles. Eu acho que isso é importante. Que a gente não tem que parar de sonhar. Tem que sonhar, tem que ter ideias e seguir essas ideias e não desistir, não ter medo, nunca ter medo. Simplesmente vamos lá. E se não dá certo, não dá certo, mas talvez dá certo. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar a todas as mulheres, realmente. Certo, muito obrigada. Obrigada. Pia Parolin, muito obrigada. Tchau. Tchau, Foi um prazer. Obrigada.